Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. O que significa buscar a verdade? 14. Não importa se os eventos que você vê acontecendo em sua volta forem percebidos como bons ou ruins pelo homem, se eles forem o que você quer ou não, se eles lhe trarão alegria e felicidade ou dor e tristeza. Você deveria vê-los como pessoas, eventos e coisas que contêm lições a serem aprendidas e verdades a serem buscadas. E você deveria vê-los como coisas que vêm de Deus. Eles não acontecem por acaso. Não se devem aos humanos. Não são causados por nenhuma pessoa e não são algo que qualquer pessoa possa controlar. Ao contrário, é Deus quem governa sobre todas essas coisas. Deus orquestra e arranja todas essas coisas. O surgimento de qualquer evento não depende da vontade humana. Não é como se qualquer pessoa pudesse controlar um evento só porque assim deseja. Deus governa e orquestra todo o processo da aparição, desenvolvimento e transformação de todas as pessoas, eventos e coisas até alcançarem seu desfecho final. Se você não acredita nisso, tente experimentar e observar as coisas de acordo com as palavras e os princípios dos quais tenho falado. Veja se o que eu digo é verdade. Veja se a afirmação, o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas, que você acredita ser correta, ou se a afirmação, Deus governa e orquestra a aparição e o desenvolvimento de todas as pessoas, eventos e coisas até alcançarem seu desfecho final, é correta. Veja qual dessas duas afirmações é correta, qual está alinhada com os fatos, qual permite que as pessoas ganhem edificação e as beneficia, e qual capacita as pessoas a conhecerem a Deus e a terem fé genuína nele. Quando você experimentar tudo o que acontece em sua volta, com o ponto de vista e a atitude de que Deus governa e orquestra tudo, sua opinião e sua perspectiva sobre as coisas serão completamente diferentes. Se você insistir em ver todas as coisas e assuntos sob a perspectiva do ditado, o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas, então, para dizê-lo de forma suave, quando algo o acometer, você se emaranhará natural e involuntariamente na ideia do certo e errado, e tentará responsabilizar as pessoas e analisará as causas dos vários incidentes, os fatos que levaram a consequências adversas em assuntos diferentes, etc., em vez de buscar as verdades, princípios e a vontade de Deus com base em suas palavras. Quanto mais você acreditar no ditado, o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas, mais as opiniões dos não crentes o dominarão. Então, o desfecho final de tudo o que você experimenta contradirá cada vez mais a verdade, e sua fé em Deus se tornará uma mera doutrina ou chavão. A essa altura, você terá se transformado num completo não crente. Em outras palavras, quanto mais você acreditar na afirmação,
o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas, mais você provará que é um não crente. Se você não tiver a Deus, nem as palavras de Deus no coração, se você não reconhecer, nem aceitar de forma alguma nenhuma das palavras, verdades ou coisas positivas de Deus, se elas não tiverem nenhum lugar em seu coração, então as profundezas de sua alma já terão sido ocupadas completamente por Satanás. Elas terão sido preenchidas com os pensamentos e ideias de evolução e materialismo, todos os quais são as mentiras do diabo Satanás. Você acredita em todos os fatos que vê com os olhos, mas não acredita que aquele que governa sobre tudo no universo, aquele que não pode ser visto por nenhuma pessoa, realmente existe. Se você vê tudo sob a perspectiva de o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas, então você não é diferente de Satanás, nem dos materialistas. Mas, se você ver tudo sob a perspectiva de tudo no mundo é governado e arranjado por Deus, então, embora não seja capaz de ver algumas coisas claramente, você será capaz de procurar respostas para os eventos específicos que você vê acontecendo em sua volta, de identificar a raiz do assunto e de procurar a essência e a verdade do problema dentro das palavras de Deus. Você não investigará quem estava certo e quem estava errado. Você não tentará apenas responsabilizar alguém. Ao contrário, você será capaz de comparar o assunto com as palavras de Deus, de identificar a raiz do problema, de identificar a essência do problema e explorará se as pessoas fracassaram, o que lhes faltou, que caráter corrupto elas revelaram, como foram rebeldes e quais de seus aspectos eram incompatíveis com Deus ao longo de todo o assunto. Você será capaz de identificar quais eram os objetivos e as intenções de Deus ao fazer essas coisas, o que Ele queria alcançar nas pessoas, que tipo de resultado Ele queria alcançar, que benefícios Ele queria que as pessoas ganhassem e os princípios aos quais as pessoas deveriam aderir. Quando você discernir e vir um evento específico sob essas perspectivas, seu estado interior mudará. Inconscientemente, seu ponto de vista sobre as coisas será guiado e direcionado pelas palavras de Deus. Inconscientemente, você ganhará esclarecimento e direção nas palavras de Deus, como também as verdades, princípios que você deveria praticar e às quais deveria obedecer quando tais questões o acometerem. Quando realmente entrar nessas verdades, princípios, você terá fé e confiança genuínas em Deus. Você orará e suplicará com sinceridade. Você terá obediência genuína e será capaz de praticar de acordo com as verdades, princípios. Qual será o resultado último disso? Ao longo de todo o evento, você verá claramente a verdade do assunto, aprenderá lições, será capaz de entender corretamente tudo o que o acomete e será capaz de ver que isso vem dos arranjos de Deus e que isso
contém a boa vontade de Deus. E desse jeito, como as pessoas costumam dizer, você transformará uma coisa ruim em uma coisa boa. Naturalmente, você será capaz de tratar cada evento que as pessoas condenam, detestam e odeiam como uma coisa positiva e será capaz de reconhecer que ele é governado e arranjado por Deus e que ele deveria ser recebido como vindo de Deus. Você o verá como algo que contém os esforços minuciosos de Deus, sua vontade e suas expectativas. No processo de experimentar isso, inconscientemente, você entenderá quais foram as intenções de Deus ao orquestrar todo o assunto. Sem se conscientizar disso, você entenderá e compreenderá sua vontade. E quando isso acontecer, inadvertidamente, você entenderá as verdades contidas nisso e será capaz de discernir todas as pessoas e assuntos envolvidos em todo o evento. Se, ao longo de todo o evento, você vira o problema sob a perspectiva de tudo no mundo é governado e arranjado por Deus, você ganhará muito com isso. Você ganhará a verdade, a crença genuína em Deus e o entendimento da soberania de Deus sobre todas as coisas. Entenderá a vontade de Deus e suas boas intenções nesse assunto. É claro, você também ganhará um entendimento e uma experiência da expressão Deus é onipresente, que, anteriormente, só existia em sua consciência. Se, ao longo de todo o evento, você analisar o problema a partir da perspectiva de que o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas, você se queixará, ignorará a Deus e sentirá que Deus é muito vago e está muito distante. A palavra Deus, a identidade de Deus, a essência de Deus e tudo relacionado a Deus parecerão tão distantes e vazios. Você acreditará que a ocorrência, o desenvolvimento e o desfecho de todo o evento dependiam de manipulações humanas e que os fatores humanos permeiam todo o assunto. Portanto, você ponderará continuamente sobre esses assuntos, pensando: quem cometeu o erro nesse estágio? Quem negligentemente fez com que uma perda ocorresse nesse estágio? Quem interrompeu, perturbou e arruinou esse estágio? Garantirei que ele pague por isso. Você se fixará em indivíduos e assuntos, vivendo constantemente na esfera do certo e errado, ignorando ao mesmo tempo completamente as palavras de Deus, a verdade, as responsabilidades, os deveres e as obrigações que seres criados deveriam cumprir e os pontos de vista e as posições que você deveria defender. Deus não terá mais nenhum lugar em seu coração. Ao longo de todo o processo do evento, não haverá relacionamento entre você e Deus, nem entre você e as palavras de Deus. Isso significa que, ao ser confrontado com uma situação, você só se fixará em pessoas e coisas. Não será capaz de produzir nenhuma palavra que esteja alinhada com a verdade,
nem uma afirmação da verdade que venha de Deus para comparar com a questão. Não será capaz de usá-la como base para dissecar a situação. Não aprenderá lições com a situação, nem ganhará discernimento. Você não fortalecerá sua fé, nem conhecerá a Deus. Você não fará nada disso. Ao longo de todo o processo, você se agarrará ao ditado popular: o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas, que, para ser mais preciso, é um argumento e um ponto de vista dos não crentes. Em contrapartida, digamos que, desde o início do evento, você consiga aceitá-lo sob a perspectiva de um ser criado, sem analisar se algum indivíduo está certo ou errado, sem analisar excessivamente qualquer pessoa ou coisa, e sem se fixar em pessoas e coisas. Digamos que, em vez disso, você busque ativamente as respostas nas palavras de Deus. Venha para diante de Deus proativamente para orar e confiar nele, e busque o esclarecimento e a orientação de Deus, permitindo que Deus opere e orquestre. Suponhamos que sua atitude seja uma atitude de reverência e obediência a Deus, de ter sede da verdade e de cooperação ativa com Deus. Esse não é o ponto de vista nem a atitude de um não crente, mas, ao contrário, o ponto de vista e a postura que um verdadeiro seguidor de Deus deveria ter. Com tal ponto de vista e postura, inconscientemente, você ganhará o que nunca experimentou, que são as verdades realidades que você não possuía. Na verdade, essas verdades realidades são os efeitos que Deus quer alcançar e realizar em você, por meio de sua soberania sobre todo o evento. Se Deus realizar o que Ele pretende alcançar, então Ele não terá agido em vão, pois terá alcançado seus efeitos desejados em você. Quais são esses efeitos? Deus quer que você veja o que realmente está acontecendo, que nada acontece por acaso, nem é causado por pessoas, mas que Deus está no controle. Deus quer que você experimente sua existência real e entenda o fato de sua soberania e de sua orquestração do destino de todas as coisas, e que isso é um fato e não uma afirmação vazia. Se, através de suas experiências, você realmente perceber o fato de que Deus governa sobre tudo e de que Ele orquestra o destino de todas as coisas, você será capaz de fazer uma afirmação igual a que Jó fez. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é uma boa afirmação? É tão bom ouvir essa afirmação e ela é comovente. Vocês querem experimentar a veracidade dessa afirmação? Vocês querem entender como Jó se sentiu ao dizer essas palavras? Sim. É apenas um desejo normal ou é um desejo forte?
Um desejo forte. Em suma, vocês têm esse tipo de desejo e determinação. Como, então, esse desejo pode ser satisfeito? É como eu disse anteriormente. Você precisa assumir a perspectiva de um ser criado e abordar todas as pessoas, eventos e coisas que o acometem a partir da perspectiva de reconhecer que Deus é o governante de todas as coisas e que tudo é controlado e orquestrado por Ele. Você precisa aprender lições com isso, entender a vontade de Deus em tudo o que Ele faz e reconhecer o que Deus quer alcançar e realizar em você. Ao fazer isso, num dia próximo, num futuro não muito distante, você se sentirá igual a Jó quando ele professou essas palavras. Quando ouço vocês dizerem que vocês realmente querem experimentar como Jó se sentiu quando disse essas palavras, eu sei que mais de 99% das pessoas nunca experimentaram tais sentimentos. Por que isso é assim? É porque vocês nunca assumiram a perspectiva de um ser criado e não experimentaram o fato de que o Criador governa sobre todas as coisas e governa tudo, como Jó experimentou. Tudo isso se deve à ignorância, à tolice e à rebeldia humana, como também à enganação e à corrupção causadas por Satanás, que leva as pessoas a involuntariamente avaliarem e abordarem tudo o que acontece com elas a partir do ponto de vista de um não crente, e até a identificarem e abordarem tudo o que acontece em sua volta, usando alguns dos métodos e fundamentos teóricos comumente usados pelos incrédulos. As conclusões às quais chegam, no fim, nada tem a ver com a verdade. Algumas até são contrárias à verdade. Em longo prazo, isso impede que as pessoas experimentem o fato de que o Criador governa e controla todas as coisas, e experimentem o sentimento que Jó teve quando professou essas palavras. Se você passou por provações semelhantes às de Jó, sejam grandes ou pequenas, e já sentiu a mão de Deus operando e o fato da soberania de Deus por meio delas, se você também reconheceu as intenções específicas de Deus ao governar e orquestrar esses assuntos e o caminho que as pessoas deveriam seguir, então, no fim, você será capaz de experimentar os efeitos positivos que Deus quis alcançar em você ao longo de todos os eventos, as boas intenções e expectativas de Deus em relação a você, entre outras coisas. Você experimentará tudo isso. Quando você experimentar tudo isso, você deixará de acreditar somente que Deus pode falar a verdade e provê-lo com vida. Você perceberá de forma tangível que o Criador realmente existe e também perceberá o fato de que o Criador criou e governa todas as coisas. Enquanto estiver experimentando todas essas coisas, sua fé em Deus e sua fé no Criador aumentarão. Ao mesmo tempo, isso o levará a perceber o fato de que você interagiu com o Criador
de maneira real. E isso confirmará de modo tangível e completo sua crença em Deus, sua confiança em Deus, como você segue a Deus e o fato de que Deus governa tudo e é onipresente. Quando vocês receberem essa confirmação e essa percepção, vocês acham que seu coração se encherá de alegria e felicidade ou de dor e tristeza? Definitivamente será alegria e felicidade. Não importa quanta dor e tristeza você tenha experimentado antes. Isso se dissipará como uma nuvem de fumaça e seu coração ficará louco de alegria. Você se regozijará e dançará de alegria. Quando você vir que o fato da soberania de Deus sobre todas as coisas foi realmente confirmado e experimentado dentro de você, isso equivalerá a você realmente conhecer, encontrar e interagir com Deus face a face. Naquele momento, você se sentirá igual a Jó. O que Jó disse naquele momento? Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por fora, Jó usou o comportamento e as ações de detestar a si mesmo e de se arrepender para expressar seu ódio pelo passado. Mas, na verdade, no fundo do coração, ele estava feliz e alegre. Por quê? Porque, inesperadamente, ele tinha visto a face do Criador. Ele o tinha visto face a face e tinha encontrado a Deus num evento pouco notável e inadvertido. Digam-me que ser criado, que seguidor de Deus, não anseia por ver a Deus. Quando tal situação ocorre, quando tal coisa acontece, quem não ficaria feliz? Quem não ficaria entusiasmado? Qualquer um ficaria entusiasmado. Ele ficaria entusiasmado e alegre. Seria algo que ele jamais esqueceria enquanto vivesse. E é uma coisa que merece ser lembrada. Reflitam sobre isso. Isso não traz muitos benefícios? Espero que, no futuro, vocês realmente experimentem esse sentimento, possuam esse tipo de experiência e tenham tais encontros. Quando uma pessoa realmente vê a face de Deus e é genuinamente capaz de experimentar os mesmos sentimentos que Jó teve quando ele encontrou a Deus Jeová, isso se torna um marco em sua fé em Deus. É uma coisa tão maravilhosa. Cada pessoa anseia por tal resultado e tal situação. E todos esperam experimentar isso e ter esse tipo de encontro. Já que você tem tais esperanças, você deveria ter o ponto de vista e a postura corretos ao experimentar tudo o que acontece em sua volta, experimentando e compreendendo tudo do jeito que Deus ensina e instrui, aprendendo a receber tudo de Deus e a ver tudo de acordo com as palavras de Deus, tendo a verdade como seu critério. Desse jeito, sua fé aumentará cada vez mais sem que você perceba e, aos poucos,
o fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas e governa tudo será confirmado e verificado em seu coração. Quando tudo isso for confirmado em você, você ainda se preocupará com o não crescimento de sua estatura? Mas é normal que vocês se preocupem um pouco agora, pois sua estatura é muito baixa e há muitas coisas que vocês não conseguem perceber. Seria impossível vocês não se preocuparem. Isso é algo que vocês não podem evitar. Isso é porque existem muitas coisas nas pessoas que provêm do conhecimento, do homem, de Satanás, da sociedade, etc. Todas essas coisas influenciam profundamente os pontos de vista a partir dos quais as pessoas se aproximam de Deus e a perspectiva e a postura que elas deveriam assumir ao experimentarem várias coisas. Portanto, ser capaz de assumir a postura e perspectiva corretas quando as coisas acometem vocês não é uma tarefa fácil. Isso exige que vocês não experimentem apenas coisas positivas, mas também coisas negativas. Ao discernirem e entenderem a essência dessas coisas negativas, vocês aprenderão mais lições e entenderão as ações de Deus e sua onipotência e sabedoria ao governar sobre todas as coisas. Agora, vocês entendem plenamente que a afirmação, o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas, é incorreta? Existe algum aspecto correto nessa afirmação? Existe algum elemento válido? Não, não existe. Nenhum? Nenhum. É correto entender que não existe nenhum. Isso é um entendimento teórico. Então, na vida real, por meio da observação e da experiência, você descobrirá que a afirmação, o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas, é errônea, absurda e é o ponto de vista do não crente. Quando você descobrir esse fato e conseguir usar fatos para demonstrar o erro nessa afirmação, você a abandonará e dispensará completamente, e você deixará de usá-la. Você ainda não alcançou esse ponto. Embora tenha aceitado o que eu disse, mais tarde, ao ser confrontado com situações, você ponderará. Na época, eu pensava que não havia nada de correto na afirmação. O sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas. Porque, agora, eu acho que ela está um pouco correta. Você volta a lutar e a experimentar contradições internamente. O que, então, você deveria fazer? Em primeiro lugar, você precisa mudar seu ponto de vista. Abandone todos os pensamentos e pontos de vista que provêm de agarrar-se a essa afirmação. Renuncie a todas as ações que resultam dessa afirmação. Não se fixe em pessoas nem assuntos. Primeiro, venha para diante de Deus em oração. Depois, procure a base e os princípios nas palavras de Deus. Durante o processo de busca,
Inconscientemente, você ganhará esclarecimento e entenderá a verdade. Pode ser desafiador para você buscar os princípios sozinho. Por isso, reúna todos os envolvidos no assunto e procurem juntos a base e as verdades princípios nas palavras de Deus. Então, leiam em oração. Comuniquem as palavras correspondentes de Deus e as verifiquem. Depois de compará-los com as palavras de Deus, aceitem os pontos de vista corretos e os errados serão abandonados naturalmente. A partir de então, resolvam e lidem com os problemas de acordo com esses princípios. Como lhes parece esse método? No processo de buscar a verdade, o que vocês deveriam abandonar são as ações que resultam do ponto de vista de que o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas. Encontrem as palavras correspondentes de Deus e resolvam e lidem com os problemas com base nas palavras de Deus. Ao procurar pela verdade e resolver problemas dessa forma, seus pontos de vista errôneos serão resolvidos. Se você lidar com as coisas com base nas palavras de Deus e nas verdades princípios, sua direção e sua abordagem para lidar com os assuntos mudarão de acordo com isso. Como resultado, o desfecho do assunto se desenvolverá numa direção benigna. No entanto, usar a perspectiva e o ponto de vista de que o sucesso e o fracasso das coisas dependem das pessoas para resolver problemas e lidar com os assuntos fará com que eles se desenvolvam numa direção maligna. Por exemplo, quando os anticristos enganam as pessoas na igreja, se as pessoas não buscarem a verdade, mas só se fixarem em pessoas e assuntos, discutindo o certo e o errado e responsabilizando as pessoas, o resultado será lidar com alguns indivíduos e considerar o assunto resolvido. Alguns podem dizer: "Tu disseste que isso estava se desenvolvendo numa direção maligna, mas eu não vi nenhum resultado maligno. Os anticristos foram expulsos. Então, o problema não foi resolvido? Onde está o desfecho maligno?" Todos aprenderam uma lição com essa experiência? Eles entenderam a verdade com isso? Eles conseguem discernir os anticristos? Entendem a vontade de Deus? Perceberam a soberania de Deus? Nenhum desses efeitos positivos aconteceu. Ao contrário, as pessoas continuam vivendo segundo filosofias satânicas, desconfiando e se protegendo uns dos outros e empurrando a responsabilidade para cima dos outros. Quando confrontadas com uma situação, elas rapidamente protegem a si mesmas, buscando apenas a autopreservação. Elas temem assumir responsabilidade e ser tratadas. Elas não aprendem nenhuma lição e não recebem nada de Deus, muito menos buscam a vontade de Deus. As pessoas podem crescer na vida desse jeito? No fim, as pessoas só sabem o que podem fazer ou não na frente de seus líderes.
o que dizer e fazer para satisfazer seus líderes, e o que dizer e fazer para que os líderes fiquem ressentidos e desgostem delas. Como resultado, as pessoas se protegem umas das outras, recorrendo a fechar-se, disfarçar-se, e ninguém se abre. Disfarçando-se, protegendo-se e maquiando-se desse jeito, as pessoas vieram para diante de Deus? Não, não vieram. Depois de experimentarem muitas coisas, as pessoas aprendem a evitar situações e temem interagir com os outros e encontrar problemas. No fim, elas se fecham completamente, não se abrem mais para ninguém, e seu coração carece de Deus. Acreditar em Deus desse jeito se baseia inteiramente em uma filosofia satânica. Não importa por quantas experiências passem, elas não conseguem aprender lição alguma, nem conhecer a si mesmas, muito menos conseguem se livrar de seu caráter corrupto. Elas podem entender a verdade e conhecer a Deus desse jeito? Podem sentir arrependimento verdadeiro? Não, não podem. Ao contrário, elas aprendem a se proteger dos outros, a proteger a si mesmas, a observar com cuidado as palavras e expressões dos outros e a navegar de acordo com o vento. Elas aprendem a usar enganos e a ser mais diplomáticas e a ser mais capazes de lidar com as lutas e as brigas. Quando confrontadas com os problemas, elas evitam assumir responsabilidade e a jogam nos outros. Elas deixam de ter um relacionamento com Deus, com suas palavras e com a verdade. Seu coração se afasta cada vez mais de Deus. Isso não é um desenvolvimento maligno? Como ocorreu essa direção de desenvolvimento maligno? Se as pessoas vissem os outros e as coisas e se comportassem e agissem de acordo com as palavras de Deus e tomassem a verdade como seu princípio, se elas buscassem as palavras de Deus como fundamento quando encontram um problema, buscando respostas em suas palavras, identificando a raiz do problema a partir das palavras de Deus e as usassem para comparar e para resolver todos os problemas e dificuldades, então as palavras de Deus forneceriam uma senda adiante para que as pessoas não fossem impedidas, não tropeçassem, nem ficassem presas nesses assuntos. No fim, elas entenderiam os princípios de prática que Deus exige em tais assuntos e teriam uma senda a seguir. Se todos viessem para diante de Deus, quando confrontados com os desafios, aceitando tudo de Deus, aprendendo a confiar em Deus e encontrassem as verdades princípios como a base no processo de busca, as pessoas ainda se protegeriam umas das outras? Alguém ainda buscaria o certo e o errado, sem lidar com a raiz do problema? Mesmo que houvesse alguém que não pratica a verdade e ainda busca tais assuntos, ele seria um estranho, rejeitado por todos. Se as pessoas conseguirem aceitar as coisas de Deus quando as encontrarem,
a situação se desenvolverá numa direção benigna. No fim, as pessoas entenderão e conhecerão as palavras de Deus e ganharão a verdade. O que as pessoas praticam é a verdade, e o que elas alcançam é o objetivo certo de ganhar a verdade e de ser capazes de dar testemunho de Deus. Sua fé aumentará, seu entendimento de Deus crescerá, e elas desenvolverão uma reverência por Ele. Isso não é uma direção de desenvolvimento benigna? O que gera tais resultados? É porque a perspectiva e a posição que as pessoas assumem em cada assunto é correta e está alinhada com a verdade? Em termos simples e francos, essa perspectiva e essa posição significam receber as coisas como vindas de Deus, o que naturalmente leva a uma direção de desenvolvimento benigna e a passos de desenvolvimento benignos, e naturalmente alcança o resultado de entender a verdade e de conhecer a Deus. No entanto, se as pessoas não receberem de Deus as coisas, mas, em vez disso, abordarem as coisas a partir da perspectiva humana e de filosofias satânicas, confiando ainda na filosofia satânica para ver assuntos e se fixando em pessoas e coisas, tudo o que for produzido será maligno. A consequência última é que ninguém entenderá a verdade, nem ganhará benefícios. Esse é o resultado de não saber como experimentar a obra de Deus. Portanto, existe em algumas igrejas uma atmosfera desarmoniosa entre algumas pessoas que desempenham deveres. Elas sempre suspeitam umas das outras, se protegem umas das outras, culpam umas às outras, competem umas com as outras e discutem umas com as outras. Secretamente, estão lutando na profundeza de seu coração. Isso confirma uma coisa: não existe ninguém nesse grupo que busque a verdade. Ninguém que aceite os assuntos de Deus quando é confrontado com eles. Todos eles são não crentes e não buscam a verdade. Em contrapartida, existem em algumas igrejas algumas pessoas que, a despeito de terem estatura baixa e de não entenderem a verdade, são capazes de aceitar genuinamente os assuntos como vindos de Deus em cada situação, seja ela grande ou pequena, e de praticar e experimentar de acordo com as palavras de Deus e de entrar na realidade delas. Embora essas pessoas que cumprem seus deveres juntas às vezes discutam, briguem e discordem, existe uma atmosfera entre elas, uma atmosfera que não é encontrada entre os incrédulos. Quando elas se reúnem para fazer alguma coisa, ela é especialmente harmoniosa, igual à família ou ao parentesco, sem nenhum abismo entre seus corações, e elas estão unidas em seu trabalho. A presença de uma atmosfera tão harmoniosa mostra que, no mínimo, os supervisores ou alguns indivíduos-chave buscam a verdade e lidam com os assuntos do jeito certo quando encontram problemas, e realmente alcançaram resultados
ao implementarem os princípios de aceitar tudo de Deus. Existem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas, porque elas não buscam a verdade, nem levam as palavras de Deus a sério, elas têm acreditado em Deus por muitos anos sem entrar na vida. Não importa o que aconteça com elas, elas não aceitam isso de Deus e, em vez disso, sempre confiam em noções e imaginações humanas para perceber as coisas. Elas não conseguem experimentar a obra de Deus. Numa igreja, se há alguns indivíduos que entendem assuntos espirituais e conseguem ver que muitas coisas são arranjadas e ordenadas por Deus, eles conseguem confiar em Deus, buscar a verdade ativamente, praticar a verdade e lidar com as coisas de acordo com as verdades princípios. Em tal igreja, emerge uma atmosfera da obra do Espírito Santo. Certamente, as pessoas conseguem sentir essa atmosfera harmoniosa, especialmente prazerosa, e sua mentalidade está naturalmente no melhor estado. Mais especificamente, existe um entendimento mútuo entre as pessoas, uma aspiração, um objetivo e uma motivação compartilhados para a busca no fundo de seu coração. Por causa disso, elas podem estar unidas. Em tal igreja, você pode experimentar uma atmosfera especialmente harmoniosa. Essa atmosfera enche as pessoas com confiança e as motiva a buscar progresso. Elas se sentem empoderadas no coração e como se tivessem uma força inesgotável para se despender por Deus. Esse sentimento é incrivelmente prazeroso. Qualquer um que participe de reuniões nessa igreja consegue desfrutar dessa atmosfera e do senso de confiança. Em momentos assim, ele se sente como se estivesse vivendo no abraço de Deus, como se estivesse em sua presença todos os dias. É uma experiência realmente diferente. Nas igrejas em que o Espírito Santo não opera, a maioria das pessoas não é buscadora da verdade. Elas não conseguem aceitar as coisas de Deus quando enfrentam as situações e confiam em métodos e meios humanos para controlar tudo. Em uma congregação desse tipo, os sentimentos entre as pessoas são diferentes e os relacionamentos entre as pessoas e a atmosfera produzida também são diferentes. Você não sente nada da atmosfera da obra do Espírito Santo, nem da atmosfera de amor mútuo. Ao contrário, você só consegue sentir uma frieza. Ou seja, as pessoas são frias umas com as outras. Todas elas se protegem umas das outras, discutem umas com as outras, secretamente competem umas com as outras e buscam ultrapassar umas às outras. Ninguém se submete ao outro, e elas até oprimem, excluem e punem umas às outras. São iguais aos incrédulos no local de trabalho, no mundo dos negócios e na política, e fazem com que você sinta nojo, ódio e medo, deixando-o sem nenhum senso de segurança. Se você experimentar tais sentimentos em qualquer grupo de pessoas,
você verá a exatidão da afirmação: a humanidade foi profundamente corrompida por Satanás. E isso o levará a amar ainda mais a obra do Espírito Santo. Sem a obra do Espírito Santo, isto é, quando reinam os seres humanos, Satanás, o conhecimento ou os não crentes, a atmosfera é totalmente diferente. Ela o deixará desconfortável e sem alegria. E logo você se sentirá constrangido e deprimido. Esse sentimento vem de Satanás e da humanidade corrupta. Isso é correto. Isso conclui nossa comunhão desse tópico.